Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. A situação parece ser extremamente séria. Lula luta para sobreviver e amanhã fará nova cirurgia. É isso mesmo. Lula fará um novo procedimento cirúrgico na cabeça na manhã desta quinta-feira 12, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Em boletim divulgado na tarde desta quarta-feira 11, os médicos explicaram que o petista será submetido a uma embolização das artérias meníngeas. Os médicos alegam que o procedimento é uma complementação da cirurgia de emergência que Lula fez na madrugada de terça-feira 10, para drenar um hematoma no cérebro. Porém, notoriamente, um clima de desconfiança ronda o Hospital Sírio-Libanês. A tranquilidade que os médicos tentaram deixar transparecer na coletiva de ontem caiu por terra. Lula tem quase 80 anos, ou seja, tem idade avançada. Evidentemente, para pessoas idosas, jamais poderia se pressupor que uma queda como a que teve em outubro no banheiro fosse um simples acidente doméstico. Gradativamente as sequelas vão aparecendo e o caso vai assumindo contornos mais graves. A imprensa está sedenta, aguardando o que dirão os médicos na coletiva marcada para amanhã. Vejam o que disse os médicos de Lula na tarde desta quarta-feira. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de no futuro as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o doutor Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Então, nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faz o procedimento, que é uma rotina na própria, então não é que aconteceu nada, não teve nenhuma intercorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem, né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. E PEC do voto impresso é aprovada na CCJ da Câmara. Veja o vídeo. Se você parar para analisar qual é a origem de toda essa bagunça que virou o Brasil, qual é o fato que você pode colocar ele como sendo o principal, o pilar que sustenta, que desencadeou toda essa sequência de atropelos, perseguição, ditadura? Qual é o principal ponto onde realmente é aquilo ali que causou toda essa revolta, essa indignação? Culminando inclusive no 8 de janeiro, na perseguição nas redes sociais contra a direita. Eu vou te falar qual é o ponto.
a suspeita com as eleições. O ponto crucial é a incapacidade da maioria do povo brasileiro de aceitar que o nosso sistema eleitoral é transparente e que pode ser confiado. Essa desconfiança dessas urnas eletrônicas, a forma como as eleições e o processo eleitoral foi executado, a escancarada tendência para um lado, o escancarado viés político por parte daqueles que comandaram todo o processo, é a origem de tudo. Uma principal reclamação, tudo foi trabalhado de forma que colocasse o Lula na presidência, até retirar ele da cadeia. Pois bem, a batalha principal que a gente tem travado é justamente trazer transparência, colocar o Brasil no mesmo patamar de outros países do ponto de vista de dar a segurança à população, aos eleitores, de que seus votos estão sendo contabilizados, de que a sua intenção política está sendo adicionada no algoritmo político nacional. Pois nós não tínhamos isso. Tentamos e tentamos e o sistema sempre revidou. Mas agora conseguimos uma gigantesca vitória na Comissão da Constituição e Justiça. Parabéns à presidente Carol Detona, deputado federal Carol Detone. Chegou detonando mesmo. Conseguimos aprovar na CCJ o voto impresso com contagem pública, como está na Constituição. E olha que curioso. É algo que está na Constituição, mas nós temos que, mais uma vez, recolocar na Constituição para que a Constituição talvez possa vir a ser respeitada. O momento histórico é esse aqui, ó. Então vamos abrir a votação. Está encerrada a votação. Está aprovado o parecer por 31 votos a 20. Parabéns, Carol, por 31 votos a 20. Nós conseguimos isso aqui, ó. CCJ aprova proposta que institui o voto impresso nas eleições com contagem pública, não se esqueça disso, tá bom? Texto determina que o eleitor também registre voto fisicamente, que é aquela coisa do voto impresso que cai na urna selada, lacrada. Os partidos podem pedir recontagem até 48 horas da votação. A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 11 de dezembro, o PL 1169 de 2015, que propõe a implementação do voto impresso e recontagem física das células nas eleições federais, estaduais, distritais e municipais. O texto agora pode ser analisado diretamente no plenário da Câmara, mas não há uma data marcada para a votação. Mas vamos lá. O primeiro passo, que às vezes é um dos mais difíceis, foi dado. Está aprovado na CCJ, na comissão. Agora ele vai para o plenário. Vai depender do presidente colocar ele para votação, que pode ser Lira na próxima semana, ou poderá ser Hugo Mota nos próximos 2 anos. E aí a gente batalhar. Gente, aí é sério. Aí é a mobilização de nem dormir mais. Batalhar e pedir para os deputados que vote favorável. Que vote favorável e aí depois vá para o Senado, para que o Senado também faça a sua deliberação. É um caminho penoso, difícil mas o primeiro passo foi dado. E a minha sincera opinião, o Brasil só vai ser pacificado o dia que a população, na sua plenitude, tiver total confiança nas nossas eleições. Hoje a situação é tão escabrosa que se você falar que você desconfia, você pode ir preso, censurado, você está cometendo um crime. Pedir transparência no sistema eleitoral, que eu acho que deveria ser o direito mais fundamental de toda a democracia. Eu quero transparência no sistema eleitoral. Não, no Brasil não pode. Se você pede transparência, você está cometendo um ato antidemocrático, você está questionando as instituições. E aí eu me lembro que democracia é o governo do povo, não é o governo das instituições. Então cria um outro sistema de governo e chama o Brasil de institutocracia, né? É o governo das instituições. As instituições servem para proteger a democracia. A democracia é a vontade do povo. Mas parece que está acontecendo ao contrário. Então, obviamente, a imprensa vai ficar revoltada, dizendo que é o conspiracionismo e tal. Cara, pode ser que a direita esteja errada, pode ser que nunca houve fraude, mas a suspeita existe. E para que a gente possa viver num país pacificado, por que não colocar o voto impresso com contagem pública? Por que não? Eu não consigo entender o argumento contra isso. Se isso só nos dá mais garantia e pacifica de uma vez por todas. A esquerda acabou de organizar uma manifestação contra Bolsonaro. Aqui em Goiânia deu 3 pessoas, em São Paulo deu 100. Quem vota no Lula? Aí fica aquela pergunta, né? Quem vota no Lula? Como que o Lula ganhou? Só cuidado, fazer essa pergunta virou crime. E eles têm
a cara de pau de dizer que aqui é uma democracia plena. Se você questiona a democracia dele, você vai preso. Olha, se numa democracia você não pode questionar as autoridades, pode ter certeza de uma coisa, você não está em uma democracia. Enquanto eu falo, gravo esse vídeo, inclusive o STF está, mais uma vez, proferindo alguns votos para censurar ainda mais a internet, para que vídeos como esse não possam mais existir. E aí eu tô vendo muitos parlamentares se preocupados mais com emendas do que com direitos fundamentais, sendo que quem vai viver aqui depois que eles forem embora são os filhos e os netos deles. É complicado, mas é uma vitória. Isso tem que ser celebrado. É uma grande vitória. Parabéns, Carol Detone. Agora a gente tem que tentar empurrar isso aí no plenário para que o plenário paute o voto impresso com contagem pública. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu mais um toque na proposta de contagem pública de votos. É a questão mais essencial para o nosso voto na eleição presidencial, de governadores, 2 senadores por estado, Câmara Federal e assembleias estaduais. Porque se a gente continuar nessa dúvida atroz, como será que contaram? Como será que houve o desempate? Por que foi assim, assado? Porque a Constituição fala em transparência, a Constituição existe para imperar. Se não houver o império da lei maior, não haverá o império das liberdades da democracia. É essencial que nós tenhamos uma eleição sem dúvidas. Isso depois do que a gente viu na Venezuela, em que havia transparência, mas havia a força do ditador. Se ele não sair agora em janeiro, quando terminar o último mandato dele, ele é ditador para o governo Trump. Bom, e outra questão, também institucional, os governadores se reuniram aqui em Brasília ontem, estão preocupados com essa reforma tributária, que cada vez mais tira a autonomia dos estados federados. Gente, isso é uma república federativa do Brasil. Os estados têm que ter a sua autonomia. No momento em que o governo da União centraliza a arrecadação, os governadores ficam de bandeja na mão e, com dependência financeira, ficam dependentes políticos também. E aí é mais ou menos uma ditadura do presidente da República pressionando os governadores. Essa é uma questão que abala a todos nós. E os governadores reunidos ficam mais fortes. Bom, falar em Fortaleza, o presidente Lula deu um susto, levou um susto, porque aquele acidente de banheiro de casa, lá da primeira quinzena de outubro, veio de volta. Ou seja, aquele hematoma, resultado de uma concussão que foi tão forte que chegou a abrir o couro cabeludo, voltou a hemorragia, e o Sírio-Libanês de Brasília percebeu que era grave demais para mexer com isso em Brasília, e foi para São Paulo, que talvez tenha um equipamento diferente, e abriram o crânio dele para aliviar a pressão sobre o cérebro. É uma pressão que vai... O cérebro é um órgão vital. E se ele for empurrado, ele volta ou não volta? O que afeta, o que não afeta? Eu já passei por isso, só que não abriram a minha cabeça. Não foi um caso tão grave quanto o de Lula. Mas é muito grave. Porque o cérebro que dá todos os movimentos do corpo, inclusive do coração e dos pulmões, né? Enfim, ele está lá na UTI. Os médicos do Sírio-Libanês têm sido otimistas, mas há expectativa, né? Porque tem a questão política. O
o Papa Francisco fez 21 novos cardeais. E eu queria registrar aqui que nomeou um cardeal mais novo que existe, 44 anos. Ele é da igreja ucraniana em Melbourne, na Austrália. Provavelmente ortodoxo, algo assim. E pelo jeito, pelo que eu vi a foto, ele é de etnia nativa da Austrália. Provavelmente ortodoxo, algo assim. E pelo jeito, pelo que eu vi a foto, ele é de etnia nativa da Austrália. E o próprio nome dele é Mykola Bichok. Parece ser da etnia nativa da Austrália. É a igreja botando mais, digamos, diversidade aí no colégio dos cardeais. De Brasília, Alexandre Garcia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.